Introdução. A agricultura de precisão é a utilização das práticas de manejo e cultivo que relevam as diferenças presentes no solo. Trabalho com a ajuda de tecnologias avançadas que estão disponíveis no mercado brasileiro ou por importações. Tem como principal objetivo mostrar as diferenças químicas e físicas do solo. Conceito histórico. Desde o século XX, existem relatos da presença do gerenciamento detalhado da lavoura, que no caso é a agricultura de precisão. No Brasil, surgiu na metade da década de 90 com os monitores de produtividade nas colheitadeiras, sendo um dos primeiros equipamentos a serem importados. Logo após, veio a importação de equipamento para aplicação de insumos. E só no início de 2000 que começou a surgir máquinas brasileiras com essas tecnologias. Agricultura de precisão. A agricultura de precisão é a utilização de tecnologias e ferramentas avançadas no gerenciamento das lavouras. Tem por objetivo trabalhar com dados mais detalhados e precisos, se baseando na variabilidade espacial e temporal, visando a redução de impactos ao meio ambiente e maior retorno econômico. Em sua fase inicial, era vinculada a ferramentas de georreferenciamento de dados, após evoluiu para uma visão de gerenciamento de lavouras, com um nível de detalhamento, levando em consideração as desuniformidades existentes no local. A tecnologia da informação TI é considerada como sobreposição da AP, é um conjunto de atividades e soluções providas de recursos da computação, que procura produzir, armazenar e assegurar informações que podem ser compreendidas como aplicação de TI durante a condução e gerenciamento de lavouras. Eu vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens da agricultura de precisão. As vantagens da aplicação da agricultura de precisão são muitas. Economiza-se insumos agrícolas, ocorre o aumento da produtividade devido à otimização dos recursos do solo e proporciona sustentabilidade da terra em longo prazo, explorando-a de forma favorável e não depredadora. Alguns experimentos já comprovam aumento na produtividade em quase 30% e a economia de até 25% em agrotóxicos, fertilizantes e corretivos agrícolas. Uma das principais características da agricultura de precisão é o uso de tecnologias que visam maior eficiência dos processos. Por isso, a necessidade de monitorar e manter o controle mais apurado, buscando corrigir problemas em um menor espaço de tempo e garantindo uma maior produção. Por último, a agricultura de precisão também contribui para a melhoria da imagem do produtor dentro do mercado agrícola. Isso porque empresas que apostam na agricultura de precisão garantem uma produção mais sustentável e podem utilizar este argumento como forma de melhorar o relacionamento com seus clientes e aumentar sua lucratividade dentro do mercado. Agora eu vou falar sobre as desvantagens. É evidente que, junto com todas essas ferramentas e tecnologias que são aplicadas na agricultura de precisão, os custos de produção das culturas acabam ficando mais elevados. Como pode ser observado, o principal fator que dificulta a aplicação da agricultura de precisão nas fazendas ao redor do Brasil é o alto custo de máquinas e tecnologias apropriadas para o produtor. Além de que o solo não é estático, ou seja, ele é modificável, então a cada ano um novo mapa de aplicação de insumos deverá ser realizado. Tal processo encarece absurdamente a agricultura de precisão. Na agricultura de precisão, deve-se reconhecer a composição química, física e biológica do solo, que são determinadas através da amostragem georreferenciada, que irá determinar a fertilidade do solo. Este estudo tem como finalidade gerenciar as informações obtidas na análise e realizar o tratamento do solo de acordo com suas necessidades. A amostragem georreferenciada é realizada pela divisão da lavoura por grades, que são pequenos talhões que podem medir 1, 3 ou 5 hectares, sempre respeitando a geoestatística e a qualidade de amostragem, que são feitas com equipamentos de controle automático para se obter melhores resultados. Os pontos são pré-determinados e georreferenciados dentro da área de cultivo, utilizando o GPS, que são essenciais para a criação do mapa de fertilidade do solo. A coleta de amostragem por grades menores
permitem obter maior nível de detalhamento da área. O processo de amostragem do solo e os mapas de fertilidade têm importância significativa na gestão da lavoura, pois auxiliam e qualificam as decisões tomadas quanto aos procedimentos de correção e fertilidade aplicados no solo. Isso irá acarretar no melhoramento de produtividade desse solo. Bom, o plantio ele é o início de tudo, ou seja, ele é um meio caminho andado para que obtenhamos o sucesso. Por isso o plantio é um momento chave. Por que ele é um momento chave? Porque ele vai garantir o nosso potencial genético de uma semente, assim trazendo maior eficiência na qualidade do plantio e permitir correções de problemas imediatamente com uma boa adubação. No plantio obtemos tecnologia de taxa variável de semente, em que na hora do plantio se coloca através do mapa de manejo, definido por um grid, debilitando da população de plantas por zoneamento. O mesmo ocorrerá com o adubo, será debilitado em quilogramas por hectare em cada zoneamento. Recentemente temos uma tecnologia lançada, que seria o desligamento linha a linha. Ela está ganhando mais espaço entre as grandes propriedades, que já utilizam tecnologia, onde existe uma economia de sementes e adubo por onde o suco da plantadeira já depositou os insumos dentro do talhão, podendo chegar a 5% de economia. Todo esse processo depende do posicionamento preciso de um satélite. Bom, no plantio nós temos É uma tecnologia que vem avançando muito nos últimos tempos, principalmente na área da agricultura. Tem sido muito utilizado na agricultura de precisão. Levantamos aqui duas principais funções, né? Que uma delas é o monitoramento de plantas daninhas, onde a gente pode observar nessa imagem que ele nos mostra as maiores manchas, né, de plantas daninhas. Com esse dado, é possível, em uma aplicação de um herbicida, eu saber aonde eu necessitarei mais, né, e aonde eu não precisarei passar esse herbicida. Ou seja, vai me evitar de ter prejuízos, certo? De desperdício de herbicida, enfim. Levantamento de linhas e falhas no plantio. Essa é outra função que ele nos possibilita. Ou seja, podemos observar aqui nessas manchas vermelhas que aqui é o lugar onde teve falhas, certo? Com esses dados é possível a gente entrar com o replantio e saber quanto da minha área não germinou. Ou seja, então eu vou ter um levantamento no qual eu vou saber o quanto de semente eu vou precisar para poder fazer esse replantio, certo? Dentre essas duas funções, tem mais funções que o drone desempenha, né? Ele tem análise em NDVI, ele tem monitoramento de plantio, sensoriamento remoto, né? Que mostra as doenças da planta, enfim, várias outras funções. Na agricultura de precisão, temos o NDVI, que é uma maneira mais prática e é um índice que faz análise de condução da vegetação no campo por meio do sensoriamento remótico. O que é o NDVI? Ele é uma câmera espectral de LED vermelho. A planta vai emitir a clorofila e o NDVI ele vai ler a clorofila por onde passar, sendo por drone, satélite e por moto. O moto é o mais seguro e que pode dar menos erro. Pode ser feito várias recomendações. Pode ser feito por nitrogênio e cloreto de potássio. E nem são todas as culturas que têm os dados de recomendação. As culturas que temos dados de recomendação para o nitrogênio é feijão, milho e trigo. E para o cloreto de potássio é feijão, milho, trigo e soja, segundo a Fundação ABC. O que diferencia as duas das culturas diferentes do nitrogênio para o cloreto de potássio é que no cloreto de potássio tem a soja, que é uma cultura a mais. Só que para fazer a recomendação, uma semana antes deve ser feita a leitura de NDVI. Você deve fazer a faixa rica. O que é a faixa rica? Você vai atravessar o quadro todo com a máquina e, se for fazer com nitrogênio, joga nessa faixa e deixa. Depois de uma semana,
você vem com o NDVI e passa na área toda, não apenas só na faixa. E no programa vai aparecer uma faixa muito verde, que vai ser a faixa rica, que o próprio programa vai me dizer qual a necessidade de cada faixa e cada local. Isto é sendo por recomendação. Também temos para monitoramento de pragas e doenças, que é onde emitir menos clorofila pode ser que tenha uma planta daninha, um percevejo, uma lagarta, dependendo da cultura. Com essas informações, você pode aperfeiçoar os tempos de colheita com base nas transições da atividade da fotossíntese. Durante os eventos da colheita, como o casco dividido em amêndoas ou o teor máximo de açúcar em uvas, ocorre uma mudança notável nos valores de NDVI. Essa mudança ocorre porque as moléculas de açúcar produzidas a partir da fotossíntese não são mais necessárias e então alta demanda, uma vez que a fruta ou a noz, por exemplo, que é o nosso exemplo aqui, não atingiu a maturidade. Isso fornece a você uma ferramenta de gerenciamento de culturas para o planejamento de colheita, para produzir a mais alta qualidade. Os outros fatores que podem alterar os níveis de clorofila e causar estresse na cultura são infestações de insetos. Mapas de produtividade na agricultura de precisão. O mapa de produtividade é um sensor que é instalado na colheitadeira que detecta o fluxo de massa de grãos e o teor de umidade. Ele coleta dados e esses dados são interpretados por um sistema de software que determina cores para cada faixa de produtividade pré-definida, que é esse mapa embaixo que mostra a área de produção, onde produziu mais e onde produziu menos. Esse sistema ele é importante por quê? Porque ele auxilia o produtor, o agricultor na melhoria, né? Ele pode estar fazendo um manejo adequado, melhorando o potencial produtivo da lavoura. Porém, esse sistema, ele precisa estar sempre equilibrado, né? Fazer a manutenção do aparelho, por quê? Porque o sensor tem que dar a mesma tonelagem de grãos em valores próximos da balança. Ou seja, ele tem que sempre estar fazendo a manutenção do aparelho para que ele possa obter resultados positivos, né? Resultados confiáveis. Esse mapa ele é importante para o produtor, por quê? Porque é ele que vai indicar onde houve mais produção. Aqui temos as tomadas de decisão, onde aqui eu não coloquei nenhum tópico, porque cada tomada de decisão tem um jeito diferente. Então, hoje, para tomar decisão, o mapa mais correto seria, para você começar, seria o mapa de produtividade. Por que o mapa de produtividade? Porque entre todas as informações que você obteve durante todo o processo de agricultura de precisão, ele é o único mapa que vai... Lógico, se a colheitadeira estiver correta, você conseguiu manejar ele dentro do software, arrumou, tirou os erros, pois as colheitadeiras dá muitos erros, fez o processo de crigagem e etc. Ele vai te dar um mapa perfeito. E o porquê desse mapa? Porque depois que você fez todos os processos da agricultura de precisão, ele é o único que vai te mostrar o resultado. Vai ser o mapa da produtividade. Então, aqui poderíamos começar uma propriedade que não tem nada inserido na agricultura de precisão. Poderíamos começar com o Veres, fazendo o Veres em suas áreas. Por que o Veres e não o Grid? Porque o Veres é mais barato. E o Grid ele demanda muitas análises. Se você pega uma área de 100 hectares e manda dividir ela em grids de 2 hectares, vai dar 50 amostras. E você tem que fazer no mínimo 50 amostras completas da primeira vez. E 50 amostras completas hoje está em torno da faixa de 100 a 120 reais. Então se torna muito caro. O Veres hoje ele está na faixa de 12 a 15 reais o hectare, para você poder mapear suas áreas. E com o Veres, você analisa o mapa emitido para poder definir as zonas heterogêneas.
No trabalho foi colocado zonas homogêneas porque é como os especialistas chamam, mas aqui no nosso caso aqui seria zonas heterogêneas, porque nem todo solo são iguais. Não é o meu solo, o solo de uma área de 100 hectares, ele não tem as mesmas proporções de nutrientes ou as mesmas proporções de características físicas. Em seguida, retirar as análises de solo. Essa é a tomada de decisão de uma propriedade. Retire-se a análise de solo. Mesmo que você não tenha concluído o ciclo, o VERES te dá a possibilidade de poder começar tirando as análises. Depois você usa o mapa de correção do solo, coloca lá em sua calculadeira de precisão, o seu equipamento de precisão. Podendo também usar o mapa do VERES para taxa variável, onde você pode definir aonde vai mais adubo e mais sementes. Depois da cultura instalada já, você usa o NDVI, que é para saber a clorofila e a quantidade de adubo de cobertura que deve se realizar, apenas para trigo, milho e feijão, e no caso da soja só para cloreto de potássio. Por quê? Porque você já são definidos por algumas empresas de pesquisa dados concretos de recomendações. Enfim, por último, você depois de ter feito todos os tratos culturais, por último vem o mapa de produtividade. Na verdade, hoje, geralmente, os produtores, a primeira coisa que eles fazem é ter uma colheitadeira com a tecnologia. Então, você pode começar do mapa de produtividade e de vários anos. Para você ter a média de mapas perfeita, tem que ser no mínimo 3 safras. 3 safras de inverno e 3 safras de verão. Para você ter um mapa médio de produtividade da sua área. E depois do mapa de produtividade, você pode vir com VERES, ou se não, se você não tem uma colheitadeira com essa tecnologia, você pode vir com VERES. Para pequenos produtores, recomendo se associar a cooperativas ou a entidades que já demandam dessa tecnologia.